O sangue nas minhas mãos não era meu. Olhei para as manchas vermelhas nas minhas palmas, enquanto a minha mente se desconectava do horror do que acabara de acontecer. 3 horas. Esse era o tempo que se passara desde que eu deitei Marco para a cesta da tarde, beijei os seus cachos escuros e sussurrei que o amava. 3 horas desde que o meu mundo tinha sido destruído. O apartamento estava destruído, os móveis virados. As gavetas tinham sido abertas à força e esvaziadas pelo chão. A janela do quarto do Marco estava partida. Fiquei parada na porta do quarto dele, a olhar para a cama vazia, os brinquedos espalhados e o sapato pequeno que ele tinha perdido durante a luta que tivesse ocorrido, com vidros a estalar sob os meus pés. O meu filho tinha desaparecido e eu sabia exatamente quem o tinha levado. O bilhete estava preso ao travesseiro dele com uma faca. Era teatral, cruel e feito para aterrorizar. 4 palavras em italiano que fizeram o meu sangue gelar. Il debito di pagaré. A dívida deve ser paga. A dívida de Dante. Os inimigos de Dante. Era um mundo do qual eu tinha fugido há 3 anos, grávida e apavorada, jurando que nunca mais olharia para trás. Mas eles encontraram-me mesmo assim. O meu telemóvel vibrou no bolso. A terceira chamada do detetive Morrison na última hora. Ignorei-a novamente. A polícia não podia ajudar-me. Não com isto. As pessoas que tinham levado o Marco operavam fora de qualquer lei, jurisdição e limite moral reconhecido pela sociedade civilizada. Só havia uma pessoa que podia trazer o meu filho de volta. O mesmo homem que me tinha destruído há 3 anos. Peguei no meu casaco e verifiquei a Glock carregada que mantinha escondida desde que saí de Nova York. Depois, dirigi-me para a porta. A minha vizinha, a Sra. Chen, estava parada no corredor, com o rosto envelhecido marcado pela preocupação. A polícia esteve aqui agora, disse ela. Eu sei, respondi. Continuei a caminhar em direção às escadas. Tenho que ir. Para onde? Deve esperar por eles. Eles não podem ajudar-me. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Suavizei a voz. Obrigada por chamá-los, disse, mas preciso de lidar com isto sozinha. Ela agarrou-me o braço, surpreendentemente forte para alguém com mais de 70 anos. Lembra-se daquele homem que veio à sua procura no mês passado? Aquele com o fato caro que fez perguntas? É sobre ele, não é? O meu sangue gelou. Que homem! Ele era italiano, muito bonito e muito perigoso. Ele queria saber sobre ti e se tinhas filhos. Não lhe contei nada. Os olhos dela eram perspicazes e perspicazes, mas ele vigiou o prédio durante dias depois disso. Eu deveria ter avisado-te mais cedo. Era Dante ou um dos seus homens. Eles sabiam onde eu estava e sabiam sobre Marco, mas não se aproximaram de mim diretamente. Devem ter estado a observar. À espera de quê? Libertei-me do aperto da senhora. Se mais alguém vier fazer perguntas, não lhes digas nada e mantém-te longe do meu apartamento. Não é seguro. O voo para Nova York demorou 4 horas. 4 horas sentada na classe econômica, com o joelho a tremer de nervosismo e a mente a passar por todos os cenários possíveis. A maioria deles terminava com o Marco morto. Alguns terminavam comigo morta também. Alguns terminavam com nós dois vivos, mas presos para sempre no mundo de Dante. Nenhum deles terminava bem. Eu não via Dante Salvatore há 3 anos. Não falava com ele e nem me permitia pensar no nome dele na maioria dos dias, porque a dor ainda era muito recente e devastadora. Na noite em que lhe contei que estava grávida, o olhar de repulsa, raiva e acusação em seu rosto gravou em mim algo que nunca se curou completamente. Achas que sou estúpido o suficiente para acreditar que essa criança é minha? Quantas outras houve, Sofia? As suas palavras eram como facas, cada uma atingindo um órgão vital. Fugi do seu apartamento com lágrimas a correrem pelo meu rosto. A sua equipa de segurança deixou-me passar sem dizer nada, porque no mundo de Dante Salvatore, todos sabiam quando alguém tinha sido descartado. Desapareci em Boston, mudei o meu nome de Moretti para Russo e encontrei trabalho como empregada de mesa num bairro onde ninguém fazia perguntas. Dei à luz Marcos sozinha num hospital de caridade, segurei-o enquanto ele dava o seu primeiro suspiro e jurei que Dante nunca saberia sobre ele, que o meu filho nunca seria afetado pela violência e corrupção que definiam o mundo do seu pai. Lá se foram as boas intenções. Um táxi do aeroporto JFK deixou-me em frente à Salvatore Tower à meia-noite.
O arranha-céus reluzente dominava o horizonte de Manhattan, com a cobertura de Dante e o centro nervoso do seu império nos andares superiores. Eu já tinha estado aqui antes, há 3 anos, na época em que eu era jovem e ingênua, o suficiente para acreditar que um homem como Dante Salvatore poderia amar alguém como eu. Na época em que eu era sua amante, sua namorada, escondida do seu mundo e enfiada nas sombras. Era um segredo que ele escondia das famílias da Cosa Nostra, que me teriam usado contra ele. A segurança tinha mudado. Não reconheci os dois homens que flanqueavam o elevador privado que levava à cobertura de Dante. Eles também não me reconheceram, o que era bom. Significava que eu ainda poderia ter o elemento surpresa. Preciso de ver Dante Salvatore. Apesar do terror a apertar minha garganta, mantive a voz firme. O guarda mais alto, 1,93 e 113 quilos de músculos enfiados num fato caro, olhou para mim com indiferença profissional. O senhor Salvatore não recebe visitantes sem marcação. Diga-lhe que a Sofia Moretti está aqui. Usei deliberadamente o meu nome verdadeiro. Diga-lhe que é sobre algo que ele perdeu há 3 anos. Algo brilhou nos olhos do guarda. Reconhecimento. Curiosidade. Ele pressionou um dedo no auricular e falou rapidamente em italiano, muito baixo para eu conseguir ouvir. A sua expressão mudou. Surpresa e cansaço. Algo que poderia ser respeito. O senhor Salvatore vai recebê-lo. Ele deu um passo para o lado e apontou para o elevador. Ele pediu que entregasse todas as armas antes de subir. Tirei a Glock do casaco e entreguei-a. É a única que tenho, disse eu. O guarda verificou o carregador, esvaziou a câmara e guardou a arma no casaco. Se estiver a mentir e prejudicar o senhor Salvatore, morrerá aos gritos. Entendido? Completamente. A viagem de elevador até o último andar demorou 45 segundos. 45 segundos para me lembrar de como respirar, como ficar de pé e como enfrentar o homem que me destruiu e nunca olhou para trás. As portas abriram diretamente na sala de estar de Dante. 1.858 metros quadrados de luxo obsceno. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade. Mármore italiano cobria o chão, e obras de arte que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira adornavam as paredes. E em pé no centro de tudo isso, iluminado pela paisagem urbana cintilante, estava Dante Salvatore. 3 anos o haviam mudado. Estava mais magro e mais duro, e o seu cabelo escuro tinha alguns fios grisalhos nas têmporas, o que de alguma forma o tornava ainda mais devastador. Usava calças pretas e uma camisa branca com os 3 botões superiores desabotoados, revelando a coluna bronzeada do pescoço e a borda da clavícula. O seu rosto, com maçãs do rosto salientes, queixo forte sombreado por barba por fazer e nariz quebrado pelo menos uma vez, era tão brutalmente bonito quanto eu me lembrava. Mas foram os seus olhos que me destruíram novamente. Castanhos escuros, quase pretos, eram intensos o suficiente para destruir todas as defesas que eu havia construído ao longo de 3 anos de sobrevivência. Aqueles olhos me examinaram com foco predatório, notando cada mudança. Eu havia perdido peso. Eu sabia que o estresse de ser mãe solteira e viver em constante medo havia cavado minhas bochechas e tornado minhas feições mais pronunciadas. Eu havia cortado meu cabelo mais curto e pintado de uma cor mais escura. Em vez dos vestidos elegantes que ele me comprara, eu usava jeans e uma jaqueta de couro. Eu não parecia em nada com a jovem que aquecera a cama dele 3 anos atrás. A expressão dele não revelava nada. Sofia Moretti, de volta dos mortos. Preciso da sua ajuda. As palavras tinham gosto de cinza, de rendição, de todos os pesadelos que eu tivera sobre esse momento. Precisas? Ele aproximou-se, a sua graciosidade fluida a lembrar-me um predador. E por que te ajudaria, piccola bugarda? Pequena mentirosa. O insulto doeu, mas eu já esperava por isso. Porque eles levaram o nosso filho. A temperatura na sala baixou 20 graus. Dante ficou completamente imóvel, todo o seu corpo a ficar tenso como uma mola enrolada. Quando voltou a falar, a sua voz era suave, mas mortal. Era a voz que condenava homens à morte sem pestanejar. Repete isso. O nosso filho, Marco, tem 3 anos. Tem os teus olhos e o teu temperamento teimoso. Foi levado do meu apartamento em Boston às 6 horas. Apesar dos meus melhores esforços, a minha voz falhou. Deixaram um bilhete em italiano. Il debito de pagare.
A dívida deve ser paga. O queixo de Dante estava rígido como granito. Quem o levou? Não sei, mas eles sabem sobre ti. Sobre nós. Sobre o quê? Não existe nós. Ele me interrompeu com brutal eficiência. Não existe há 3 anos. Não desde que desapareceste sem uma palavra ou um rasto. Fizeste-me acreditar que fugiste com outro homem. Nunca te fui infiel. A acusação queimava como ácido. Em nenhum momento do ano em que estivemos juntos você me acusou. E ainda assim espera que eu acredite que carregou meu filho por 9 meses sem me contar. O riso dele era frio e sem humor. Acha que sou estúpido, Sofia? Que não me lembro da noite em que você disse estar grávida? Você estava chorando e desesperada, tentando me prender. Eu não estava tentando prendê-la. A fúria explodiu através do meu medo. Eu estava a tentar dizer-te que tínhamos criado uma vida juntos e que eu estava aterrorizada e precisava de ti. Mas olhaste para mim como se eu fosse lixo, como se eu fosse uma prostituta a tentar passar o filho de outra pessoa como o teu. Porque mulheres já tentaram isso antes. A voz dele era gelada. Sabes quantas alegaram estar grávidas do meu filho? Quantas apareceram com bebés que misteriosamente tinham a mesma cor dos meus olhos, cabelo e traços? Os testes de ADN provam que todas elas são mentirosas. Todas elas. Então faz-me um teste de ADN. Aproximei-me, diminuindo a distância entre nós, apesar de todos os meus instintos me dizerem para fugir. Recolhe uma amostra. Faz todos os testes que quiseres, mas faz isso depois de me ajudares a recuperar o Marco. Cada segundo que desperdiçamos a discutir é mais um segundo que ele passará aterrorizado e sozinho com pessoas que o vão magoar só para te magoar. Algo mudou na sua expressão. Deste-lhe o nome de Marco em homenagem ao meu avô. A minha garganta apertou-se. Ele era o único homem da minha família que valia alguma coisa. Dante estudou-me por um longo momento. Não conseguia ler o que se passava por trás dos seus olhos escuros, mas sentia que ele estava a avaliar e a calcular. Estava a decidir se devia acreditar em mim, se devia ajudar e se o nosso filho valia o seu tempo. Finalmente, ele pegou o telemóvel e apertou um botão. Luca, disse ele, venha aqui agora e traga o kit de teste de DNA do consultório médico. Ele desligou a chamada e voltou-se para mim. Se estiver a mentir, Sofia, disse ele, se isso for algum esquema elaborado para extorquir dinheiro ou favores, ou qualquer que seja o jogo lamentável que esteja a jogar, vou destruí-la completamente, entende? Eu entendo. Encarei o seu olhar sem vacilar. E se perderes tempo com testes e ameaças enquanto o nosso filho está a ser torturado pelos teus inimigos, eu mesmo te matarei. O seu sorriso era afiado e perigoso, mas, de alguma forma, aprovador. Ali está o fogo. Lembro-me da mulher que disse a uma sala cheia de capos que as suas opiniões sobre arte eram enfadonhas e pouco originais. Isso foi antes de eu saber que eram todos criminosos. Tu sabias exatamente o que éramos. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal e usando a sua altura e presença para me intimidar. Tu sabias desde a primeira noite quando viste Jeppe Caruso beijar o meu anel. Tu sabias, mas mesmo assim ficaste porque gostavas do perigo, do dinheiro e do poder. Ele não estava errado. Eu tinha 23 anos, era ingênua, mas não estúpida. Fui atraída pelo magnetismo sombrio de Dante como uma mariposa pela luz. Disse a mim mesma que poderia lidar com isso, que poderia fazer parte do mundo dele sem ser consumida por ele. Eu estava errada. Fiquei porque te amava. Admitir isso custou-me algo. Fiquei porque fui tola o suficiente para acreditar que tu poderias me amar também. Ele disse a palavra amor como se fosse veneno. O amor é para os fracos, para as pessoas que podem pagar por ele. Então, por que me mantiveste por um ano? Desafiei-o. Por que vieste ao meu apartamento 3 vezes por semana? Por que compraste livros que já tinhas lido, só para que pudéssemos discuti-los? Por que me abraçaste quando eu tinha pesadelos e me contaste sobre a tua mãe? A sua expressão fechou-se completamente. Não me lembro de nada disso. Mentiroso. O elevador tocou e um homem saiu. Era alto e magro, com fios prateados no cabelo escuro e o rosto marcado por cicatrizes antigas. Luca Benedetti, conselheiro de Dante e seu amigo mais próximo. Os olhos de Luca arregalaram-se quando me viu. Sofia, Madonna, disse ele. Pensávamos que estavas morta. Desapontado.
Não pude deixar de sentir amargura. Aliviado. O seu sorriso era genuíno. Dante ficou insuportável depois de você ter partido. Pior do que o habitual. Não lhe pago para comentar. Dante pegou o pequeno kit médico das mãos de Luca. Ela afirma que a criança é minha. Primeiro fazemos o teste, depois discutimos os próximos passos. O teste de ADN demorou 5 minutos. Uma amostra da minha bochecha, a minha confirmação da localização e data de nascimento de Marco e a anotação de Luca de todos os detalhes relevantes. A amostra foi enviada para o laboratório privado de Dante, com resultados disponíveis em poucas horas. Horas que eu não tinha. A nota mencionava uma dívida. Dante disse que, assim que a amostra estivesse segura, ele explicaria. Que dívida? Não sei. Tenho vivido em Boston sob um nome falso. Não tive qualquer contato com ninguém do teu mundo. Não sei quem teria motivos para isso. A família Calibracy. A voz de Luca estava sombria. Eles estão a fazer movimentos agressivos contra o nosso território no North End. Movimentos agressivos. Temos resistido, mas se descobrirem que tens um filho, um herdeiro, vão usá-lo como moeda de troca. A expressão de Dante era impassível. Estão a forçar-me a ceder ou a ver a minha linhagem morrer. Mas eles não têm a certeza se o marco é teu, salientei. A nota pode ser um blefe. Eles podem estar a testar a tua reação, o que significa que temos uma janela de oportunidade estreita. Dante foi até a sua secretária e abriu o que parecia ser uma planta do edifício num monitor enorme. Se eles estiverem incertos, vão esperar antes de fazer exigências. Usa esse tempo para verificar a identidade da criança. Faz comparações de ADN se eles tiverem amostras da minha linhagem. Como é que eles conseguiriam isso? O seu sorriso era frio. A família Calibracy vem recolhendo amostras de corpos recuperados há 2 décadas. Em todos os funerais e enterros, eles são pacientes e meticulosos. Se eles têm o marco, vão testá-lo. E quando confirmarem que ele é seu, ligarão com as suas exigências. Ele virou-se para mim. Eles exigirão concessões territoriais, dinheiro, armas e, possivelmente, a minha retirada completa de certas operações. Eles vão me sangrar até a morte, e mesmo assim, vão matar o menino. Porque é isso que se faz com os herdeiros do inimigo. A maneira casual como ele disse matar o menino me deu vontade de gritar. Então vamos resgatá-lo antes que eles possam testá-lo. Vamos descobrir onde eles o estão mantendo e resgatá-lo. Nós... Dante arqueou uma sobrancelha. Nós não faremos nada, Sofia. Ficarás aqui, onde é seguro, enquanto os meus homens localizam e resgatam a criança. Claro que não. A fúria superou o medo quando me aproximei dele. Ele é meu filho. Mantive-o vivo durante 3 anos. Protegi-o do teu mundo e das pessoas que o usariam como um peão. Não vou ficar sentada na tua torre enquanto outra pessoa decide o seu destino. És apenas uma civil sem treino de combate ou armas. E não fazes ideia de como isto funciona. A sua voz era inflexível. Serás um risco. Sou a mãe dele. Entrei no seu espaço pessoal, perto o suficiente para sentir o cheiro da colônia cara que me trouxe muitas memórias. Sou a única aqui que se preocupa mais com a vida dele do que com o teu orgulho. Ou me deixas ajudar, ou saio por aquela porta e vou encontrá-lo sozinha. Olhamos um para o outro, presos numa batalha de vontades que nenhum de nós podia perder. Eu podia ver os cálculos por trás dos seus olhos. O risco de me deixar ir versus o risco de eu agir por conta própria e comprometer a sua operação. Finalmente, Luca limpou a garganta. Ela tem razão, Dante. Se o rapaz é seu, a presença da mãe dele pode ser útil. As crianças respondem melhor a rostos familiares em situações de crise. Isto não é uma situação de crise. O olhar de Dante nunca saiu do meu. É uma guerra. E na guerra, Sofia, as pessoas morrem. É confuso e brutal. Estás preparada para isso? Estou preparada para fazer o que for preciso para ter o marco de volta. Isso inclui trabalhar contigo. Vi algo mudar na sua expressão. Talvez respeito ou reconhecimento da resiliência que desenvolvi ao longo de 3 anos de sobrevivência. Tudo bem, mas tens de seguir ordens, as minhas ordens. Se eu disser para ficares para trás, tu ficas para trás. Se eu disser para correres, tu corres. Entendido? Entendido? E Sofia? Ele inclinou-se até que a sua boca estivesse a centímetros do meu ouvido. Se isto for uma armadilha, se estiveres a trabalhar com a família Calibra para me atrair para uma emboscada,
Vou garantir que morras lentamente o suficiente para te arrependeres de todas as mentiras que já contaste. A sua respiração era quente contra a minha pele, e a sua proximidade causou-me arrepios indesejados na espinha. Eu odiava o facto de o meu corpo ainda reagir a ele e que 3 anos de distância não tivessem apagado o que ele me fazia sentir. Não é uma armadilha, sussurrei de volta. É uma mãe implorando ao pai do seu filho para salvar o filho deles. Ele afastou-se com uma expressão indecifrável. Então vamos para a guerra. A sala de guerra de Dante era exatamente como eu imaginava. Eficiência fria envolta em luxo intimidante. As paredes estavam cobertas de monitores que mostravam imagens de segurança de toda a cidade e mapas digitais marcando os limites territoriais. Havia também o que parecia ser equipamento de comunicação militar. 6 homens em fatos caros estavam em volta de uma enorme mesa de carvalho. As suas conversas cessaram no momento em que entramos. Todos os olhos se voltaram para mim. Reconheci alguns rostos de 3 anos atrás. Havia Carlo Mizina, chefe de segurança de Dante. Ele era forte como um tanque e tinha olhos azuis frios. Depois, havia Antônio Greco, mais jovem, mas igualmente perigoso. Ele era o executor de Dante, lidando com problemas que exigiam uma solução mais permanente. Os outros eram desconhecidos, mas todos compartilhavam a mesma consciência predatória. Não eram empresários, eram assassinos em fatos de marca. Senhores, a voz de Dante rompeu o silêncio. Alguns de vocês devem se lembrar de Sofia Moretti. Ela está aqui porque a família Calibra levou o seu filho, possivelmente o meu filho. Vamos verificar a paternidade, mas, por enquanto, vamos agir partindo do princípio de que a criança é minha. A expressão de Carlo permaneceu neutra, mas eu percebi um lampejo de surpresa. O menino tem 3 anos. Dante exibiu uma foto na tela principal que ele deve ter tirado do meu telemóvel enquanto eu era testado. O rosto de Marco preenchia o monitor, com seus cachos escuros despenteados e seu sorriso lindo e cheio de espaços. Meu coração apertou quando o vi assim, reduzido a dados de inteligência. Ele se parece com você, observou Antônio. Se a Calibracy o tiver e fizer uma comparação de ADN, eles confirmarão o seu valor e farão exigências ou o eliminarão como uma ameaça. A voz de Dante era clínica e distante, como se estivesse a discutir uma carga em vez de uma criança. O nosso prazo para localização e extração é... A Calibracy opera a partir de 3 locais principais. Carlo exibiu uma série de plantas de edifícios. O clube social em Chinatown é um local muito público para manter um refém. A zona de armazéns em Red Hook é possível, mas é fortemente vigiada pela Vigilância Federal. A propriedade em Nova Jersey é privada e segura e fica a 45 minutos da cidade. A minha aposta é na propriedade. Antônio inclinou-se para a frente. Eles iriam querer manter o rapaz perto de Dominic Calibracy por motivos pessoais. Iriam querer eliminar a possibilidade de falhas de comunicação ou fugas de informação. Dante estudou as plantas com concentração letal. O perfil de segurança foi atualizado há 2 meses. Carlo destacou várias secções. Havia 12 guardas em rotação. O sistema de vigilância está integrado com geradores de reserva. Há uma única estrada de acesso com um portão controlado. O edifício em si é reforçado. O número limitado de pontos de entrada torna-o uma fortaleza. Aproximei-me da mesa, ignorando a forma como vários homens ficaram tensos na minha presença. Mas mesmo as fortalezas têm pontos fracos. Estes incluem água, energia, abastecimento de alimentos e pessoas a entrar e sair. No entanto, isso não é da tua preocupação. Carlo começou a falar, mas Dante interrompeu-o com um gesto da mão. Ela tem razão. As fortalezas requerem manutenção. Qual é o calendário de abastecimento? Carlo apresentou mais algumas informações. Os mantimentos são entregues 2 vezes por semana. O serviço de lavandaria às quintas-feiras. O lixo é recolhido às segundas e sextas-feiras. Hoje é terça-feira. Olhei para Dante. Podemos interceptar a recolha de lixo de amanhã, substituir a equipa e entrar pela porta da frente? Antônio riu-se cético. Eles vão verificar as identidades e fazer verificações de antecedentes. Então não vamos usar o teu pessoal. Virei-me para ele. Vamos usar civis que não vão desencadear o processo de verificação. Pessoas que têm motivos legítimos para estar lá. Quer usar contratados?
A voz de Dante estava pensativa. Trabalhadores de saneamento reais que não sabem que fazem parte de uma operação. Exatamente. Interceptamos o caminhão e redirecionamos-lo para um local secundário. Mantemos a equipa real contida, mas ilesa. O seu pessoal ocupará os lugares deles, usando câmaras corporais. Uma vez dentro, eles localizam Marco e estabelecem um ponto de extração. A sala ficou em silêncio. Então Luca, que tinha ficado calado até agora, sorriu lentamente. Pode funcionar. A Calibra estaria à espera de um ataque e uma demonstração de força. Não anteciparia um cavalo de Troia. É arriscado. O ceticismo profissional de Carlos não era pessoal, mas pragmático. Se descobrirem a substituição antes de o nosso pessoal estar lá dentro, matarão o rapaz imediatamente. Matá-lo-iam de qualquer maneira assim que confirmassem que ele era o herdeiro de Dante. Encarei o olhar de Carlos sem vacilar. Pelo menos assim, controlamos o cronograma. Dante aproximou-se para ficar ao meu lado, a sua presença avassaladora em sua intensidade. Como sabe sobre táticas de infiltração? Eu li. Não era bem uma mentira. Passei 3 anos pesquisando tudo o que pude sobre o mundo dele, protocolos de segurança e métodos de extração, preparando-me para o dia em que os inimigos dele pudessem me encontrar. Também namorei um homem que costumava contar-me histórias sobre as suas operações quando pensava que eu não estava a prestar atenção. Algo brilhou na sua expressão. Talvez o reconhecimento daquelas noites em que ele me abraçava e falava sobre o seu dia. Ele confiou-me informações que não deveria ter partilhado. Informações que eu me lembrei. Tudo bem. A decisão de Dante foi instantânea. Absoluta. Vamos interceptar o caminhão do lixo amanhã de manhã às 6. Carlo, tu estás encarregado da logística. Antônio, quero 3 equipas de apoio posicionadas ao redor do perímetro. Luca, coordena com os nossos contactos da polícia de Nova York. Quero que as câmaras de trânsito fiquem desligadas durante a operação. Quanto a mim, vou ficar aqui. Não, eu disse, aproximando-me e baixando a voz para que só ele pudesse ouvir. Eu conheço o Marco. Sei como ele pensa, o que o assusta e como acalmá-lo se ele começar a entrar em pânico. Precisas de mim no local. O que eu preciso é que não morras e tornes toda esta operação sem sentido. O seu maxilar estava rígido como granito. Vais monitorizar a partir daqui. Se conseguirmos resgatar o Marco, serás a primeira voz que ele ouvirá. Esse é o compromisso. Não era um compromisso, era uma ordem. No entanto, discutir na frente dos seus homens prejudicaria a ambos. Tudo bem, mas quero uma linha direta com quem quer que vá entrar. Sem atrasos, sem filtros. Concordo. Ele voltou-se para a sua equipa. Dispensados. Reunião às 05 aéreos de amanhã. Luca, fica. Os outros saíram, deixando-nos os 3 sozinhos na sala de guerra. Luca serviu 3 copos de uísque de uma garrafa de cristal e entregou-me um sem perguntar se eu queria. A família, brindou ele baixinho. Será que o conseguiremos trazer para casa? O uísque queimou ao descer, derretendo o gelo que se tinha acumulado no meu peito. Por que é que me estás a ajudar? Há 3 anos disseste-me para sair do mundo do Dante, porque eu era um risco que ele não podia correr. Eu disse-te que te magoaria se ficasses. Luca corrigiu-me. Nunca disse que queria que fosses embora. O Dante era diferente contigo. Mais suave, mais humano. Quando desapareceste, Luca... A voz de Dante era um aviso. Ela merece saber. Luca enfrentou o olhar severo do amigo sem vacilar. Tu procuraste por ela, Sofia. Durante 6 meses, Dante mandou pessoas procurarem em todos os lugares. Hospitais, necrotérios, abrigos para mulheres e estações de autocarro. Ele achava que tu tinha sido morta, que os inimigos dele tinham te levado por causa da tua ligação com ele. A minha garganta apertou. Eu não sabia por que desapareceste completamente. A voz de Dante era fria. Novo nome, nova cidade, nova identidade. Ou és muito boa a desaparecer, ou alguém te ajudou. Qual das 2 opções foi? Pensei em mentir, mas ele acabaria por descobrir. Ambas. Usei o teu dinheiro. A conta que criaste para mim. Esvaziei-a na noite em que parti. $50.000 desapareceram. A sua expressão era indecifrável. Aquela conta deveria ser uma rede de segurança. Só que não foi o que tu pretendias. E quem te ajudou? Hesitei. Revelar a minha fonte colocaria essa pessoa em perigo. No entanto, a vida de Marco estava em risco.
E eu não podia me dar ao luxo de guardar segredos. Lucia Ferretti. Ela comandou as tuas operações secretas há 3 anos. Ela me devia um favor. Lucia Ferretti está morta. As palavras de Dante foram secas. Acidente de carro há 2 anos. Falência cerebral. Não, a sala inclinou-se ligeiramente. Lucia tinha sido gentil e protetora comigo. Uma das poucas mulheres na organização de Dante que não me tratava como uma ameaça. Terá sido realmente um acidente? Não se sabe. Na altura, presumi que fosse um desgaste criminal natural. O seu olhar era penetrante. Agora, pergunto-me se a Calibracy terá estado a jogar um jogo mais longo do que pensávamos, removendo pessoas que pudessem ter informações sobre mim ou sobre o Marco. Achas que eles planeiam isto há anos? A dimensão disso é assustadora. Acho que a família Calabrese é meticulosa. Luca abriu ficheiros adicionais no ecrã principal. Olha para esta linha do tempo de incidentes nos últimos 3 anos. 2 dos nossos contabilistas morreram no que pareciam ser assaltos aleatórios. Um advogado que contratamos para disputas de custódia morreu de ataque cardíaco aos 42 anos. Uma enfermeira do hospital onde Dante foi tratado no ano passado foi morta durante um assalto à sua casa. Eram todas pessoas que teriam acesso a amostras de ADN ou informações pessoais. Estudei a cronologia e vi um padrão emergir. Eles têm recolhido dados e eliminado fontes. O tom sombrio de Dante sugere que eles têm vindo a preparar-se para esta ação. A questão é, por que agora? Porque finalmente me encontraram. A culpa era esmagadora. Fui descuidada. No mês passado, usei o meu cartão de crédito verdadeiro numa livraria. Achei que fosse seguro porque era em Boston, longe de Nova York e do teu mundo. Mas eles devem ter monitorizado qualquer atividade financeira relacionada com Sofia Moretti. Um erro em 3 anos. O tom de Dante era indecifrável. Foste mais cuidadosa do que a maioria das pessoas no programa de proteção a testemunhas. Não cuidadosa o suficiente. Lutei para conter as lágrimas, recusando-me a chorar na frente dele. Marco pagou o preço pelo meu descuido. A sua mão segurou o meu queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos. O toque era familiar, íntimo e devastador. A família Calabre pagará o preço por ameaçar o que é meu. Continuarão a pagar até eu tirar tudo de Dominic, assim como ele tentou tirar tudo de mim. É isso que Marco é para ti? Afastei-me do seu toque. Uma posse, um pedaço de propriedade, mais um peão nos teus jogos de poder. Ele é apenas uma criança de 3 anos que carrega o meu sangue. A voz de Dante baixou para algo cru e perigoso. E se ele é meu filho, Sofia? Então sim, ele é meu para proteger, criar e treinar nos costumes desta família. Ele terá tudo. Poder, riqueza e segurança que tu nunca poderias proporcionar trabalhando como empregada de mesa em Boston. Ele tem amor. A minha voz tremia de fúria. Ele tem uma mãe que morreria por ele. Ele tem histórias para dormir, bolos de aniversário caseiros e treinos de futebol aos fins de semana. Ele tem uma infância normal, que tu queres destruir ao arrastá-lo para o teu mundo de violência e morte. Ele tem tudo isso até que Calibrazi lhe enfia uma bala na cabeça. As palavras de Dante eram brutais e calculadas para magoar. O amor não impede os assassinos de sentirem tristeza. Não impede o rapto, a manipulação ou o uso de crianças como moeda de troca. Só o poder e o medo fazem isso. E eu farei esta cidade temer o que acontece quando alguém ameaça um salvador. Ele não sabe que é um salvador. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Ele não sabe o nome do pai. Ele não sabe nada sobre este mundo. Eu ia contar-lhe, eventualmente, quando ele tivesse idade suficiente para entender, mas queria dar-lhe mais alguns anos de inocência. A inocência é um luxo que não podemos nos dar. Dante afastou-se e serviu-se de outro uísque. Quando o recuperarmos, isso vai mudar. Ele vai morar aqui, receber uma educação adequada e aprender o que significa ser meu herdeiro. Você nem o conhece, disse eu, elevando a voz. Não o abraçaste, não o ouviste rir, nem o viste chorar quando tem pesadelos. Não o conheces, mas já estás a planear transformá-lo numa arma. Eu estou a planear mantê-lo vivo. O grito de Dante igualou o meu. Compreendes o que a família Calabrese fará se confirmar o ADN de Marco? Eles não o matarão rapidamente, Sofia. Primeiro irão torturá-lo. Filma. Envia-me as imagens uma a uma, até eu lhes dar o que eles querem. Mesmo assim,
Eles vão matá-lo e abandonar o corpo num local onde seja encontrado, como um aviso para qualquer outra pessoa que se atreva a contrariá-los. A imagem era tão vívida e horrível que eu cambaleei. Luca agarrou-me pelo braço e estabilizou-me. Senta-te, murmurou ele. Quando foi a última vez que comeste? Eu não me lembrava. O voo de Boston, o teste de DNA e a sessão de planeamento aconteceram num borrão. Estou bem, disse eu. Estás pálida e a tremer. Luca guiou-me até uma cadeira. Não serás útil a ninguém se desmaiares. Vou mandar trazer comida. Precisas de estar funcional amanhã. A voz de Dante estava de volta ao seu tom calmo habitual. Come e descansa. Nós acordamos-te quando for hora. Ele estava certo. E eu odiava isso. Odiava que ele estivesse sempre certo. Sempre no controle. Ele estava sempre 3 passos à frente, enquanto eu me esforçava para acompanhá-lo. Onde vou dormir? No teu antigo quarto. A menos que prefiras outro lugar. Meu antigo quarto era o quarto que eu usei durante o ano em que estivemos juntos, decorado em tons suaves de azul e creme, com uma varanda com vista para a cidade e um guarda-roupa cheio de roupas que ele me comprou. Não consegui levar nada comigo quando parti. Não queria nenhuma lembrança daquilo de que estava a fugir. Tudo bem. Mantive-me ereta, com a coluna reta, apesar do cansaço que me dominava. Obrigada. Não me agradeças ainda, Sofia. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Ainda não confirmamos que o Marco é meu. Se o teste de ADN der negativo, ficarás por tua conta. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Tu abandonarias uma criança de 3 anos nas mãos dos teus inimigos. Não tenho nenhuma obrigação para com uma criança que não é minha. A voz dele era implacável. Esta organização tem recursos, mas eles não são infinitos. Todas as operações são calculadas. Cada risco é ponderado em relação ao ganho potencial. Se o Marco não é um salvador, ele não é da minha conta. Ele é apenas uma criança inocente. Este mundo não se importa com a inocência. Dante aproximou-se, a sua presença era avassaladora. Ele importa-se com poder, linhagens, dívidas, territórios e rixas antigas. Tu foste embora para proteger o Marco desta realidade. Mas a realidade encontrou-te de qualquer maneira. E agora precisas de mim. Precisas do meu poder, da minha violência e da minha disposição para fazer coisas que te destruiriam. Então não fiques aí a julgar-me pela crueldade que estás a implorar que eu use em teu nome. Ele estava certo. Eu era um hipócrita, pedindo-lhe para salvar o meu filho usando métodos que eu considerava moralmente repreensíveis. Eu estava a pedir-lhe para ser um monstro, enquanto o condenava por ser um. Desculpa. Esse pedido de desculpas custou-me tudo. Tens razão. Preciso de ti. Preciso do teu poder, das tuas conexões e da tua disposição para fazer o que for preciso. Odeio-me por isso, mas engolirei o meu orgulho e os meus princípios se isso significar ter o Marco de volta em segurança. Algo mudou na sua expressão. Ele pode estar surpreendido com a minha honestidade. Ótimo. Então nós entendemos-nos. Ambos sabemos que farei o que for preciso. Encarei o seu olhar. Mas não confunda isso com rendição, Dante. Só porque estou a pedir ajuda não significa que estou sob o seu controle novamente. Assim que Marco estiver em segurança, acabou. O seu sorriso estava cheio de conhecimento perigoso. Acredita mesmo nisso? Então tenho de acreditar nisto, Picoliarda. Ele diminuiu a distância entre nós, deslizando a mão pelo meu cabelo e inclinando a minha cabeça para trás. Se aquele rapaz é meu, e acho que ambos sabemos que é, então não vais a lado nenhum. Nem para Boston, nem para outra cidade, nem para outra vida. Vais ficar aqui, onde posso proteger-vos aos dois e onde pertences. Já não te pertenço. Nunca deixaste de me pertencer. A boca dele pairou sobre a minha, perto o suficiente para que eu pudesse sentir a sua respiração. Tu foste embora, mas nunca pediste a dissolução da nossa relação com a família. Nunca cortaste formalmente os laços. Então, aos olhos de todas as famílias desta cidade, tu ainda és minha. Nunca fomos casados. O casamento é um contrato legal. O que nós tínhamos era mais profundo do que isso. Tu estavas sob a minha proteção, dormias na minha cama e fazias parte do meu mundo. Esses laços não se quebram só porque fugiste, Sofia.
Então vou quebrá-los agora. Tentei afastar-me, mas o seu aperto o apertou. Não era doloroso, apenas inabalável. Não podes quebrar o que não compreendes. A sua voz era como veludo escuro, sedutora e aterrorizante. Mas vais aprender. Depois de amanhã, depois de trazermos o Marco para casa, vais compreender exatamente o que significa ser minha. Ele soltou-me então, recuando com a mesma graça predatória. Descansa um pouco. Temos uma guerra para vencer. Fugi. Não havia outra maneira de descrever isso. Fugi da sua presença, da sua intensidade e da maneira como o meu corpo ainda reagia a ele, apesar de 3 anos e 1000 razões para odiá-lo. Luca mostrou-me o meu antigo quarto, prometeu-me que a comida chegaria em breve e fechou a porta suavemente atrás de si. Sozinha. Finalmente deixei-me desmoronar, afundando-me na cama que outrora partilhara com Dante. Enfiou o rosto na almofada para abafar os soluços que me rasgavam por dentro. O meu filho estava em perigo. Eu estava presa no mundo de onde tinha fugido. O homem que outrora amei, e talvez ainda ame, Deus me ajude, estava a tratar isto como uma transação comercial. Mas ele era a minha única esperança. Amanhã, entraríamos em guerra e eu encontraria forças para enfrentar o que quer que fosse acontecer a Marco. Sempre por Marco. Os resultados do teste de ADN chegaram às 3 da manhã, mas eu não tinha dormido. Apesar do cansaço que me pesava nos ossos, não consegui dormir. Andei de um lado para o outro no meu antigo quarto durante horas. As memórias assaltavam-me de todos os cantos. Havia a varanda onde Dante e eu partilhávamos vinho e histórias sob as estrelas. A casa de banho onde ele preparava banhos para mim e lavava o meu cabelo com uma gentileza surpreendente. A cama, onde fazíamos amor com uma intensidade que me aterrorizava e me entusiasmava. Este quarto já tinha sido o meu santuário. Agora parecia uma bela prisão. A batida na porta foi suave e respeitosa. Abri a porta e encontrei Lucas segurando um envelope pardo, com uma expressão cuidadosamente neutra. Os resultados, disse a minha voz. Ele quer vê-la no escritório dele. A caminhada pelo corredor pareceu interminável. O meu coração batia forte contra as costelas. A cada batida, eu rezava silenciosamente. Por favor, que ele seja o pai de Marco. Por favor, que Dante se importe o suficiente para ajudar. Por favor, que este pesadelo acabe. O escritório de Dante estava exatamente como eu me lembrava. Madeira escura, couro e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Ele estava de costas para a porta, com a silhueta recortada contra o céu antes do amanhecer, segurando o que eu supunha ser os resultados do teste. Feche a porta. A sua voz era calma e controlada, não revelando nada. Obedeci, com as mãos a tremer ligeiramente enquanto pressionava as costas contra a porta. Bem, disse ele, virando-se. Vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Confusão, incerteza. Algo quase parecido com medo. 99 e aí de mais de 97% de probabilidade de paternidade. Ele leu o papel que tinha nas mãos. Marco Russo é meu filho biológico. O alívio foi tão intenso que quase me fez cair de joelhos. Graças a Deus. De nada. O seu humor negro foi inesperado. Fale-me sobre ele. O quê? Marco conhece-o há 3 anos. Quero saber tudo. Dante foi até ao bar, serviu 2 copos de uísque e entregou-me um sem perguntar. Comece pelo início. Peguei no copo, mas não bebi. Por quê? Porque ele é meu filho e perdi os últimos 3 anos da sua vida. Algo cru passou pelo seu rosto. Tu conheces-o todos os dias desde que ele nasceu. Eu nem sei de que cor são os olhos dele. São castanhos, como os teus. As palavras saíram mais facilmente do que eu esperava. Ele nasceu a 15 de agosto, às 3h47 da manhã. Pesava 3,7 quilos e saiu a gritar, o que não parou de fazer durante 20 minutos. As enfermeiras disseram que ele tinha um temperamento forte, uma característica que herdou do pai, Salvador. Os lábios de Dante tremeram ligeiramente. Ele começou a andar aos 11 meses e disse a sua primeira palavra aos 9 meses. Não, claro que não. Apesar de tudo, dei por mim a sorrir. Ele é teimoso e determinado e faz birras quando não consegue o que quer. Mas também é doce, engraçado e tão inteligente que às vezes me assusta. O que mais? Ele adora dinossauros. Tem um T-Rex de pelúcia chamado Chompy que leva para todo o lado.
Odeia brócolos, mas come qualquer outro vegetal se eu fizer barulhos de avião. Tem pavor de trovoadas, mas é fascinado pela chuva. Quer ser paleontólogo quando crescer. Eu estava devagar. Eu sabia. Mas Dante ouvia com total concentração. Ele se sentou na beirada da mesa, esquecendo o uísque, completamente absorto em aprender sobre o sol que nunca soube que existia. Às vezes ele tem pesadelos. Minha voz suavizou quando falei sobre monstros debaixo da cama. Eu disse a ele que monstros não existem, mas ele não acreditou em mim até que eu lhe dei uma lanterna e verificamos juntos debaixo da cama todas as noites durante um mês. Menino esperto, verifique a sua inteligência antes de aceitar o conforto. A aprovação de Dante era clara. O que ele sabe sobre mim? Nada. Encarei o seu olhar. Disse-lhe que o pai dele tinha de se ausentar por causa do trabalho. Tu não sabias sobre ele. Disse-lhe que quando ele fosse mais velho, eu o ajudaria a encontrar-te se ele quisesse. Se ele não quisesse, eu não o forçaria. Pus o meu uísque intocado na mesa. Ele deve poder escolher os seus próprios relacionamentos, Dante. Ele tem apenas 3 anos, pelo amor de Deus. Ele ainda não pode tomar esse tipo de decisão. Ele tem apenas 3 anos. Eventualmente, porém, ele terá idade suficiente para entender quem tu és e o que fazes. Então, ele terá que decidir se quer essa vida. Ele não terá escolha. A voz de Dante endureceu. Ele é um salvador. Não é uma decisão, é um destino. Eu também deveria ser um. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Costumavas falar sobre o futuro, como seria quando as coisas estivessem estáveis o suficiente para sermos abertos sobre o nosso relacionamento e como poderíamos torná-lo legítimo aos olhos das nossas famílias. Isso foi antes de te ires embora. Eu fui embora porque acusaste-me de ser uma e insinuaste que nosso filho foi concebido com outro homem. A velha ferida se abriu novamente. Tu nem me deste a chance de explicar ou provar minha inocência. Simplesmente decidiste que eu era culpada e me rejeitaste. As mulheres usam a gravidez para prender os homens desde o início dos tempos. Mas agora sua voz não tinha convicção. Eu já tinha visto isso antes, várias vezes. Mulheres a alegar que estavam grávidas do meu filho para garantir acordos financeiros ou ganhar status. Então, você presumiu que eu era como elas? Que passei 1 ano na sua cama e na sua vida a aprender os seus segredos e a ver as suas vulnerabilidades apenas para te prender com uma gravidez falsa? A dor ainda estava lá, aguda e cortante. O que eu fiz para que pensasses tão mal de mim? Tu eras perfeito demais. A sua confissão foi muito silenciosa, muito genuína e boa demais para o mundo em que vivo. Continuei à espera que revelasses os teus verdadeiros motivos, que a outra bomba explodisse. Mas quando vieste ter comigo naquela noite, chorando e desesperada, alegando estar grávida, tudo fez sentido. Fez sentido. A rapariga inocente estava finalmente a mostrar as suas cartas. Então, tu destruíste-me preventivamente. Eu contive as lágrimas. Sabes qual foi a pior parte? Não foram as acusações, nem mesmo a rejeição. Foi o olhar nos teus olhos, como se eu não fosse nada e todo o nosso ano juntos tivesse sido sem sentido. Não foi sem sentido. Ele levantou-se e diminuiu a distância entre nós. Sofia, nos últimos 3 anos, tentei esquecer-te. Tentei convencer-me de que eras apenas mais uma mulher de passagem, mas não consegui. O teu fantasma assombra este apartamento, esta cidade e todas as decisões que tomo. Tens uma maneira engraçada de demonstrar isso. A amargura permeava as minhas palavras. Ameacei abandonar o Marco se ele não fosse teu. Agi como se salvá-lo fosse uma transação comercial, porque não posso me dar ao luxo de ser fraca. A voz dele agora era urgente, quase desesperada. Você entende o que aconteceria se a família me visse como fraco? Se eles achassem que a emoção poderia influenciar as minhas decisões, eles usariam isso contra mim. Eles atacariam todas as pessoas de quem eu gosto para me manipular e controlar. Então você não ama ninguém. Você não se importa com nada. Eu não disse isso. As suas mãos emolduraram o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Não posso me dar ao luxo de demonstrar, eu disse. Há uma diferença. Sofia Cristo, nunca deixei de me importar contigo. Mesmo quando estava convencido de que me tinhas traído, parte de mim esperava estar errado. A sua confissão destruiu algo dentro de mim. Tu ainda me magoaste. Tu ainda me jogaste fora. Eu sei.
e peço desculpa. As palavras soaram estranhas na sua boca, como uma língua que ele nunca tivesse aprendido. Não peço desculpa com frequência. Não é da minha natureza, mas peço desculpa por aquela noite, pelas minhas acusações e por não te ter dado a oportunidade de te explicares. O teu pedido de desculpas não muda os últimos 3 anos. Tentei afastar-me, mas ele segurou-me com firmeza. Não apaga o terror de estar grávida e sozinha. Não apaga o fato de ter dado à luz sem ninguém por perto ou de ter criado o Marco sozinha, sempre a olhar por cima do ombro e sempre com medo que os teus inimigos nos encontrassem. Não, não apaga. Ele soltou-me e deu um passo para trás. Mas pode mudar o que vai acontecer a seguir. Assim que tivermos o Marco de volta e ele estiver em segurança, precisamos de conversar sobre o futuro. Não há futuro para nós. Concordamos nisso. Não estabelecemos nada. A sua voz endureceu novamente. Achas que podes levar o meu filho e desaparecer novamente? Voltar para Boston ou para outro lugar e fingir que eu não existo? É exatamente isso que eu penso. Levantei o queixo desafiadoramente. Não tens direitos legais sobre o Marco. Não tens nenhuma reivindicação além da biologia. Tenho sido a sua única mãe durante 3 anos. Qualquer tribunal me concederia a custódia. Mas os tribunais não significam nada para mim, Sofia. O seu sorriso era perigoso. Não preciso da custódia legal. Tenho poder, recursos e conexões que abrangem continentes. Se tentares tirar o Marco de mim, vou encontrar-te e continuarei a encontrar-te. Eventualmente vou levá-lo. Não é porque quero magoar-te, é porque ele é meu e eu protejo o que é meu. Ameaçando a mãe do teu filho? A raiva fervilhou dentro de mim. Forçar-me a escolher entre a minha segurança e a dele é a tua ideia de proteção? A minha ideia de proteção é manter-vos aqui, para que eu possa eliminar qualquer ameaça antes que ela chegue até vocês. Ele aproximou-se e a sua presença era avassaladora. Achas que estás mais segura em Boston? Trabalhas num emprego que mal paga o aluguer e vives num bairro onde os meus inimigos te encontraram em menos de 6 meses. Eu fui cuidadosa. Tu não foste cuidadosa o suficiente, ele interrompeu-me brutalmente. E o Marco pagou o preço. Se ele estivesse aqui sob a minha proteção, com a minha equipa de segurança a monitorizar todas as aproximações, isso nunca teria acontecido. Senti uma culpa esmagadora porque ele estava certo. Se eu tivesse ficado e lutado contra a dor e a humilhação para permanecer no mundo do Dante, o Marco estaria seguro agora, aconchegado na cama nesta fortaleza de edifício, em vez de ser mantido refém por pessoas que o torturam apenas para provar um ponto. Eu estava a tentar dar-lhe uma vida normal. A minha voz falhou. Eu não queria que ele fosse criado rodeado de violência, crime e pessoas que usam crianças como moeda de troca. Normal não existe para pessoas como nós. A voz de Dante suavizou-se ligeiramente. O meu pai tentou dar-me uma infância normal. Ele mandou-me para escolas normais e deixou-me ter amigos fora da família. Sabes o que aconteceu? Abanei a cabeça. Quando eu tinha 8 anos, o pai do meu melhor amigo tentou raptar-me. Ele trabalhava para uma família rival e tinha feito amizade com o meu pai especificamente para se aproximar de mim. Eles agarraram-me depois da escola, mantiveram-me em cativeiro por 36 horas e bateram-me quando eu não parava de chorar pela minha mãe. O seu maxilar estava rígido como granito. O meu pai recuperou-me e matou todos os envolvidos. Depois disso, nunca mais saí da propriedade sem guardas armados. Nunca mais fiz amigos que não tivessem sido cuidadosamente avaliados e nunca mais tive um dia normal. A imagem de Dante com 8 anos, aterrorizado e magoado, fez-me doer o peito. Lamento que isso te tenha acontecido. Não peças desculpa. Isso ensinou-me a lição mais importante da minha vida. A segurança é uma ilusão. A menos que sejas forte o suficiente para a impor, claro. O erro do meu pai foi acreditar que poderia me proporcionar uma vida normal enquanto permanecesse neste mundo. Ele não podia, e você também não pode. Então, o que você quer de mim? Perguntei cansada. Rendição total. Você quer que eu aceite que agora você é nosso dono. Quero que você aceite a realidade. Ele me puxou para mais perto, colocando a mão na minha cintura. Marco é o meu herdeiro. Isso não é negociável. Ele será criado aqui, educado à nossa maneira e protegido por todo o poder da família Salvatore. A questão é se tu farás parte disso. Tu ficarás como mãe dele e minha o quê?
Perguntei, desafiando-o quando ele hesitou. Tua amante? Tua mulher mantida? A prostituta que tu pensavas que eu era há 3 anos? Minha esposa? As palavras pairaram entre nós como uma detonação. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido mal. O quê? Casar comigo? A sua voz era firme e absoluta. Não porque estou a tentar prender-te ou controlar-te, mas porque o Marco merece pais que estejam unidos. As famílias precisam de ver que és uma parceira, não uma fraqueza. Cristo, eu quero-te, Sofia. Quero-te desde que partiste. Agora que sei que o Marco existe e que tenho um filho, quero que sejamos uma família. És louco. Tentei afastar-me, mas o seu aperto era inabalável. Achas que casaria contigo depois de tudo? Depois de me teres rejeitado, ameaçado e acusado de te trair? Acho que casarás comigo apenas porque é a escolha inteligente. A sua voz baixou e tornou-se sedutora. Como minha esposa, serias intocável. Estarias protegida por todas as alianças que construí e todas as obrigações que unem as famílias. Terias segurança, recursos e poder para proteger o Marco de maneiras que nunca conseguiria sozinha. Mas eu também ficaria preso, ligado a ti para sempre, a este mundo e a uma vida da qual passei os últimos 3 anos a tentar escapar. Serias uma rainha. Ele inclinou-se com a boca pairando sobre a minha. Minha rainha, governando ao meu lado em vez de se esconder nas sombras, criando nosso filho juntos em vez de brigar por ele, construindo algo que nenhum de nós poderia alcançar sozinho. E se eu dissesse não, ele sorriu sombriamente, como se soubesse. Então dividiríamos a custódia. Marco dividiria o seu tempo entre esta cobertura e qualquer lugar que eu considerasse seguro o suficiente para você. Tu vais vê-lo. Não sou cruel o suficiente para separar uma criança da mãe, mas ele vai conhecer o pai, aprender sobre a sua herança e tornar-se um salvador. Quer tu aprovasses ou não, não era realmente uma escolha. Ele ofereceu-me a ilusão de escolha, deixando claro que o resultado era predeterminado. Marco será criado no mundo de Dante. A única questão era se eu estaria presente para isso. Preciso de tempo para pensar. Tens até extrairmos o Marco. A mão de Dante deslizou para cima para cortar o meu rosto. Assim que o Marco estiver em segurança e neutralizarmos a ameaça calibre, dar-me-ás a tua resposta, Sofia. Pensa bem, porque não voltarei a fazer esta oferta. Se recusares, levarei o Marco na mesma. A sua honestidade era brutal. Passarás o resto da tua vida a lutar por alguns momentos com ele, vendo-o crescer e tornar-se no homem que eu o criarei para ser. Sempre te perguntarás o que poderia ter sido diferente se tivesses escolhido ficar. Ele beijou-me então, sem pedir permissão, simplesmente tomando o que queria. A sua boca tomou a minha com uma habilidade devastadora, lembrando ao meu corpo tudo o que ele tinha perdido e ainda ansiava, apesar de 3 anos de distância. Eu deveria tê-lo empurrado, deveria ter lhe dado um tapa e xingado, deveria ter lhe lembrado que ele não pode simplesmente exigir a minha vida e esperar obediência. Em vez disso, retribuí o beijo. Odiei-me por isso, mas beijei-o mesmo assim, despejando 3 anos de dor, saudade e necessidade desesperada nesse contacto. As suas mãos enroscaram-se no meu cabelo e inclinaram a minha cabeça para aprofundar o beijo. Senti-me a derreter contra ele, apesar de todas as razões que tinha para não o fazer. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, os seus olhos estavam derretidos. Foi o que pensei. Mas isso não prova nada. A minha voz estava trêmula. Isso prova que ainda me desejas. Ainda se sente isso entre nós. Ele traçou o meu lábio inferior com o polegar. E antes que o negues, saiba que também te desejo, com todo o meu coração. Tenho te desejado todos os dias desde que partiste. Então, podemos continuar a lutar. Podemos continuar a fingir que não nos afetamos. Ou podemos aceitar o que já é óbvio e construir algo real a partir disso. Real? Eu ri amargamente. Não há nada de real nisto. Estás a manipular-me, usando o meu amor por Marco para me forçar a concordar. Estou a oferecer-te uma parceria. A voz dele era firme. Sim, nos meus termos e no meu mundo. Mas uma parceria mesmo assim. Tu terias uma palavra a dizer na educação de Marco, na vida e no futuro dele. Seria meu igual em todos os aspectos importantes.
exceto que eu nunca poderia ir embora. Por que irias querer? Ele desafiou. O que te espera em Boston? Um emprego com salário mínimo? Um apartamento com aquecimento avariado? O medo constante de que os teus inimigos te encontrem novamente? Ele não estava errado. A vida que eu tinha construído era instável e frágil, a um desastre de entrar em colapso. Mas tinha sido minha. As minhas escolhas, as minhas regras, a minha liberdade. Vou pensar nisso. Era o melhor que eu podia oferecer. É tudo o que peço. Ele soltou-me e recuou para a sua distância profissional. Por agora, vamos concentrar-nos no marco. A extração está marcada para as 6 horas. Daqui a 6 horas. Descansa um pouco. Vais precisar. Não consigo dormir. Tenta mesmo assim. Ele voltou para a sua secretária e começou a rever documentos, agindo como se não tivéssemos acabado de ter uma conversa que mudaria a nossa vida. Sofia, seja qual for a sua decisão sobre nós, eu sempre serei o pai do Marco. Isso não é negociável. Portanto, pense bem se quer lutar contra mim pelos próximos 15 anos ou ser minha parceira. Saí do escritório sem responder, com a cabeça a girar. De volta ao meu quarto, deixei-me cair na cama e tentei processar tudo. Dante queria casar comigo. Ele queria que formássemos uma família. Queria que o Marco fosse criado como seu herdeiro. E Deus estava a ajudar-me. Parte de mim também queria isso. Queria a segurança, os recursos e a proteção que vinham com o facto de ser a esposa de Dante Salvatore. Queria que o Marco conhecesse o pai. Queria que ele crescesse com vantagens que eu nunca poderia proporcionar sozinha. Mas o preço era a minha liberdade, a minha independência e a minha alma. Lá fora, à janela, o amanhecer estava a chegar. Em 6 horas, iríamos invadir a propriedade dos Calabrasi, resgatar Marco ou morrer a tentar. Depois disso, teria de tomar a decisão mais importante da minha vida. Deveria ficar com o homem que me destruíra ou perder o meu filho para sempre. Exatamente às 6h47, o caminhão do lixo chegou à propriedade dos Calabrasi. Observei através da câmara corporal enquanto o nosso pessoal, vestido como trabalhadores de saneamento, com os rostos parcialmente obscurecidos por bonés e sujeira, se aproximava do portão vigiado. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, doendo-me. Fique calma, murmurou Dante ao meu lado no centro de comando. Ele monitorava a operação com uma calma assustadora, seus olhos escuros acompanhando cada movimento em várias telas. Eles foram treinados para isso. Estão entrando numa fortaleza. As minhas mãos se cerraram no meu colo. Se algo der errado, vamos nos adaptar. A mão dele cobriu a minha brevemente e apertou uma vez. Confie no plano, Sofia. Na tela, o guarda aproximou-se do caminhão. Carlo, que liderava a operação, entregou as ordens de serviço falsificadas, mantendo o rosto afastado das câmaras de segurança. A conversa foi breve e profissional. O guarda verificou a sua prancheta, fez uma anotação e acenou para que passassem. Primeiro posto de controlo liberado, anunciou Luca de sua posição no console de comunicações. À medida que avançávamos para o segundo ponto de acesso, observei o caminhão atravessar os jardins bem cuidados em direção à entrada de serviço da propriedade. Cada segundo parecia uma eternidade. Em algum lugar dentro daquele edifício, Marco estava preso. O meu bebê, aterrorizado e sozinho, provavelmente a chorar por mim. O caminhão parou na entrada de serviço. Mais guardas, mais inspeções. Carlo manteve o seu disfarce perfeitamente. Ele era um trabalhador de saneamento entediado, num trabalho de rotina, que só queria terminar rapidamente e passar para o próximo. Luca confirmou isso quando os guardas permitiram o acesso à área de carga. Implantação em 3, 2, 1. As câmaras corporais mostraram o nosso pessoal a dividir-se em equipas pré-determinadas e a mover-se de forma rápida e eficiente. Carlo e outros dois dirigiram-se para os principais pontos de recolha de resíduos, mantendo a legitimidade do seu disfarce. No entanto, Antônio e outros 3 separaram-se e moveram-se pelos corredores de serviço com mapas memorizados. O local-alvo é o segundo andar da ala leste, narrou Dante baixinho. Dante narrou baixinho, mais para meu benefício do que para o das equipas. Eles tinham auriculares, sabiam o plano. As informações sugerem que os bens de alto valor são mantidos em salas reforçadas com pontos de acesso limitados.
Qual é a idade das suas informações? Não pude deixar de perguntar. 72 horas. Mas a infraestrutura não muda tão rapidamente. Na imagem da câmara de Antônio, vi-os chegar a uma escadaria. Subiram com as armas em punho. Abandonaram a cobertura. Este era o momento crítico. Se fossem descobertos antes de localizar Marco, toda a operação degeneraria em violência. Contacto! A voz de Antônio chegou, quase um sussurro. 2 guardas. Corredor norte. Situação? A voz de Dante continuava neutralizada. Não letal. Oculta. Senti um alívio enorme. Tínhamos concordado em não matar, a menos que fosse absolutamente necessário. Não por uma questão de moralidade, mas porque corpos levam a investigações. Complicações. Guardas inconscientes nos deram tempo. As câmaras mostravam a equipa de Antônio a verificar sistematicamente os quartos enquanto avançavam pelo corredor. Eu prendia a respiração cada vez que eles abriam uma porta. Eu estava cheio de esperança e medo em partes iguais. Então eles o encontraram. A voz de Antônio era urgente. Segunda porta à direita. Há um único guarda do lado de fora. Não consigo confirmar se há outros dentro. Tem certeza? É o alvo. Dante inclinou-se para a frente. A porta tem 3 fechaduras e um teclado. Nada mais neste andar tem esse nível de segurança. A decisão de Dante foi instantânea. Invadir. O que aconteceu a seguir levou talvez 30 segundos, mas pareceu horas. A equipa de Antônio moveu-se com precisão treinada. Um homem derrubou o guarda silenciosamente, enquanto o outro operava o teclado com algum tipo de dispositivo de sobreposição. A porta se abriu. A câmara mostrou uma pequena sala com poucos móveis, com uma cama, uma cadeira e brinquedos espalhados pelo chão. No canto estava Marco, meu filho, com seu pequeno corpo encostado na parede. Seu rosto estava manchado de lágrimas e ele parecia aterrorizado. Ele estava usando o mesmo pijama de dinossauro com que dormia quando foi levado. Os seus caracóis escuros estavam despenteados. Os seus olhos, os olhos de Dante, estavam enormes de medo. Marco. Levantei-me antes de poder pensar. Pressionei as mãos contra o ecrã como se pudesse atravessá-lo. Oh, Deus! Marco! Sofia, deixa-os trabalhar. Senti a mão de Dante no meu ombro, firme, mas não agressiva. Antônio ajoelhou-se diante de Marco, movendo-se lentamente e de forma não ameaçadora. Através do áudio, ouvi-o falar inglês com sotaque, mas claramente. Marco, disse ele, o meu nome é Antônio. A tua mãe enviou-me para te levar para casa. Os olhos de Marco arregalaram-se. Mamã? Sim, ela está à tua espera, mas precisamos de sair agora. Ok, podes vir comigo? O meu filho hesitou, olhando para a porta como se esperasse uma armadilha. Rapaz esperto, cauteloso. Mas então ele acenou com a cabeça e pegou Chompy, o seu T-Rex de pelúcia. Ele pegou a mão estendida de Antônio. Alvo seguro, relatou Antônio. Esfiltrando agora. Negativo. Uma nova voz. Era um dos membros da equipa de perímetro. Temos movimento. Vários veículos estão a aproximar-se da propriedade. Este não é um padrão de tráfego normal. Dante praguejou em italiano. Eles sabem como. Temos talvez 5 minutos antes que esses veículos cheguem ao portão. Mudança de planos. A mente tática de Dante já estava a adaptar-se. Antônio, prossiga para o ponto de extração beta. Carlo, crie uma diversão. Precisamos de desviar a atenção da ala leste. Equipas de perímetro, preparem-se para entrar em ação, se necessário. Dante, agarrei o seu braço. Marco ficará no fogo cruzado. Não se controlarmos o campo de batalha. Ele já estava a mover-se para um console diferente e a abrir as plantas do edifício. Luca, contacte o nosso pessoal dentro da polícia de Nova York. Quero que as unidades respondam aos tiros disparados na propriedade dos calibres em 10 minutos. Dê tempo para o viés. Observei impotente enquanto as imagens mostravam um caos organizado. A equipa de Carlos acionou os alarmes de incêndio para criar confusão. Antônio carregava Marco, que segurava Chompy, e parecia aterrorizado, mas felizmente quieto. Eles chegaram ao ponto de extração, uma porta de serviço que levava à cerca do perímetro. Quando os veículos que se aproximavam chegaram ao portão principal, vi pelo menos 8 homens armados a sair de SUVs através das câmaras exteriores, movendo-se com precisão militar.
Quem são eles? Exigi reforços da Calibracy. O maxilar de Dante estava rígido. Alguém os avisou, sugeriu Luca. Ou eles tinham check-ins agendados com os seus guardas. De qualquer forma, estamos comprometidos. A equipa de Antônio chegou à cerca. Eles a tinham cortado anteriormente, criando uma saída secreta. Mas agora, com os alarmes a tocar e homens armados a invadir a propriedade, cada segundo era importante. Vamos, 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 ordenou Dante pelo rádio. Vi Antônio passar Marco pela cerca para um dos membros da nossa equipa de perímetro. O meu filho estava a chorar, assustado com o barulho e o caos. Então Antônio passou e eles correram em direção aos veículos de extração posicionados na propriedade vizinha. Tiros foram disparados, não contra eles, ainda não. Dentro da propriedade, no entanto, quando os homens descobriram os guardas inconscientes, a sala invadida e a criança desaparecida, gritaram em italiano e deram ordens. A confusão criou os segundos preciosos de que precisávamos. Todas as equipas, saiam agora, ordenou Dante. Abandonem o abrigo. A prioridade é sair vivos. A equipa de Carlos foi brevemente imobilizada pelos guardas, que perceberam que os trabalhadores sanitários não eram quem pareciam ser. No entanto, as nossas equipas de perímetro forneceram fogo de cobertura na forma de tiros controlados e precisos que forçaram os guardas a se protegerem em vez de nos perseguir. Então todos recuaram e correram para os veículos de extração. Vi Marco sendo colocado em um SUV com Antônio ao seu lado, falando com ele em tom calmo que eu não conseguia ouvir, mas que podia imaginar. Eles estão a salvo, confirmou Luca. Todas as equipas estavam presentes, com 2 feridos leves, nada grave. A respiração que eu estava a aprender escapou rapidamente. Para onde o estão a levar? Para um esconderijo em Queens, respondeu Dante. Vamos encontrá-los lá. Vamos. A viagem demorou 30 minutos devido ao trânsito matinal. Dante insistiu em conduzir ele mesmo, dispensando o seu motorista habitual. Sentei-me no banco do passageiro do seu Bentley com vidros escuros, com as mãos entrelaçadas no colo. Sentia uma mistura de alívio por Marco estar em segurança e terror pelo que estava por vir. Fizeste bem, disse Dante calmamente, mantendo a calma durante toda a operação. Eu queria gritar. Admiti isso facilmente. Cada segundo que ele estava naquele prédio, eu estava a morrer. Mas tu não gritaste. Ele olhou para mim brevemente antes de voltar a concentrar-se na estrada. Confiaste na minha equipa. Isso requer força. Não tive escolha. Sempre tens escolha, Sofia. Escolheste vir até mim para pedir ajuda. Escolheste confiar nos meus métodos, mesmo quando eles te aterrorizavam. Isso significa algo. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele tocou. Ele atendeu através do Bluetooth do carro. Fala comigo. É o Antônio. O rapaz está bem. Está fisicamente ileso, assustado, mas responsivo. Ele está a pedir pela mãe. O meu coração apertou. Estou a caminho. 20 minutos. Entendido, Sofia. Ele é um miúdo corajoso. Ele se controlou melhor do que alguns adultos teriam feito. É o meu filho, disse eu, com orgulho, amor e um alívio avassalador a tornar a minha voz embargada. Orgulho, amor e um alívio avassalador tornaram a minha voz embargada. Dante terminou a chamada parecendo pensativo. Ele tem a tua força e a minha teimosia. Uma combinação perigosa. O mundo não tem hipótese. O seu riso era genuíno e caloroso. Não, não tem. A casa segura era um prédio de tijolos marrons comum num bairro tranquilo do Queens. Nada nela sugeria o nível de segurança que Dante tinha instalado. Havia portas reforçadas, janelas à prova de balas e guardas armados a fingir ser vizinhos. Antônio recebeu-nos à porta, parecendo aliviado. Ele está na sala de estar. Ele tem perguntado por vocês sem parar. Não esperei pela permissão. Passei por ele correndo pelo pequeno hall de entrada e entrei na sala de estar, onde encontrei a mamãe. Marco se lançou em mim, seu pequeno corpo colidindo com o meu com força suficiente para quase me derrubar. Eu o segurei, levantei-o e o abracei com tanta força que ele gritou em protesto, mas eu não conseguia soltá-lo. Não conseguia afrouxar meu abraço nem parar de chorar. Querido. Oh, querido. Estou aqui. Estou contigo. Estás seguro. As palavras saíram entre soluços. Sinto muito. Sinto muito por eles terem te levado. Mas agora estás seguro. Prometo. Eu estava com medo.
Eu podia ouvir a sua voz abafada contra o meu pescoço. Homens maus levaram-me, disse ele. Eles disseram que tu não voltarias. Eles mentiram. Afastei-me o suficiente para ver o seu rosto e verificar se tinha ferimentos ou sinais de trauma. Ele parecia exausto e aterrorizado, mas estava fisicamente ileso. Eu sempre irei buscar-te. Sempre. Tu entendes? Ele acenou com a cabeça, depois percebeu Dante parado na porta, o seu pequeno corpo a tensionar-se contra o meu. Quem é aquele? Olhei para Dante, aquele homem poderoso e perigoso que tinha movido céus e terras para resgatar uma criança cuja existência acabara de descobrir. A sua expressão era cuidadosamente neutra, mas eu conseguia ver a emoção por baixo. Admiração, medo e algo cru e vulnerável transformaram o seu rosto, tornando-o quase suave. Marco, disse gentilmente, este é Dante. Ele ajudou-me a encontrar-te. Ele ajudou a trazer-te para casa. És amigo da mamã? Marco estudou-o com aqueles olhos escuros de Salvator. Dante aproximou-se lentamente, certificando-se de que os seus movimentos não eram ameaçadores. Então ele fez algo que me chocou. Ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos de Marco. Sou algo parecido com isso, disse ele baixinho. A tua mãe e eu somos velhos amigos. Quando soube que homens maus tinham te levado, certifiquei-me de que o meu pessoal te trouxesse de volta em segurança. Tens pessoas? Muitas pessoas. Todas elas trabalham para mim e todas ajudaram a encontrar-te porque és muito importante. Por quê? A franqueza de Marco, apesar da sua tenra idade, era ao mesmo tempo cativante e assustadora. Dante hesitou, o seu olhar voltando-se para o meu. Era o momento. Verdade ou outra mentira? Acenei levemente com a cabeça. Porque és meu filho, disse Dante simplesmente, e eu protejo o que é meu. Marco pestanejou e olhou para mim em busca de confirmação. Acenei com a cabeça novamente, com lágrimas ainda a escorrerem pelo meu rosto. És meu pai? A sua voz era fraca e incerta. Sim, disse Dante com a voz embargada pela emoção. Se me aceitares. O meu filho observou-o com seriedade. Então, com a resiliência das crianças em todo o lado, ele contorceu-se para sair dos meus braços e aproximou-se de Dante com cautela. Gostas de dinossauros? Não sei muito sobre eles, admitiu Dante, mas gostaria de aprender. Está bem. Marco ergueu o Chompy. Este é o Chompy. Ele é um T-Rex. Tem dentes grandes, mas é simpático. Prazer em conhecer-te, Chompy. Dante apertou o pequeno braço do animal de peluche com total seriedade. Então, hesitante, estendeu a mão e bagunçou os cachos de Marco. E é muito bom conhecer-te, Marco. Podemos ir para casa agora? Marco olhou para nós dois. Quero a minha cama. Em breve, prometi. Precisamos garantir que está completamente seguro primeiro. A tua mãe está certa. Dante levantou-se e viu processar as implicações. Mas até lá, que tal ficares num lugar com piscina e sala de jogos? Se te comportares bem, talvez possamos até comprar alguns brinquedos novos de dinossauros para ti. Os olhos de Marco arregalaram-se. A sério? A sério? O sorriso de Dante agora era genuíno. A tua mãe e eu temos coisas para discutir, coisas de adultos, mas prometo que estarás seguro e confortável enquanto resolvemos tudo. Ok. O meu filho bocejou enormemente. Estou cansado. Então vamos para a cama. Peguei-o novamente, relutante em deixá-lo sair da minha vista. Vamos, querido. Dante levou-nos até um quarto já mobiliado com móveis infantis, como se tivesse previsto isso. Deitei Marco na cama, cobri-o com cobertores macios e sentei-me ao lado dele até que adormeceu. Quando finalmente saí, Dante estava à espera no corredor. Ele finalmente adormeceu. A exaustão tomou conta de mim agora que a adrenalina havia passado. Obrigada por tudo, por salvá-lo. Ele é meu filho. Dante aproximou-se. Obrigada por me dares ele, por carregá-lo, criá-lo e mantê-lo seguro até eu encontrar vocês dois. Em relação a isso, respirei fundo. E quanto à tua proposta? A tua exigência de que eu case contigo e fique aqui para criar Marco no teu mundo? Estou a ouvir. Preciso de garantias. Apesar do meu cansaço, a minha voz estava firme. Se eu concordar em me tornar sua esposa, preciso saber que Marco terá escolhas. Preciso saber que ele não será forçado a esta vida se decidir que quer algo diferente. Ele é um salvador.
o que significa que merece saber o que isso implica antes de se comprometer com isso. Mantive o meu olhar fixo no dele. Não vou criá-lo para ser a sua arma, Dante. Vou criá-lo para ser seu filho, forte, inteligente e capaz. Mas quando ele tiver idade suficiente para entender, se ele escolher um caminho diferente, você deve deixá-lo. Se esse caminho diferente o tornar vulnerável e os meus inimigos virem a sua rejeição da família como fraqueza, lidaremos com isso juntos como pais, não como chefe e subordinada. Aproximei-me. Vou casar-me consigo. Vou ficar. Serei tua parceira neste mundo louco e perigoso. Mas só se me prometeres que o Marco poderá escolher o seu próprio futuro. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver os cálculos a correrem por trás dos seus olhos. Ele considerou as implicações estratégicas, os riscos e a natureza sem precedentes do que eu estava a pedir. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Ele concordou com uma condição. Ele treinaria em autodefesa, estratégia e como ler pessoas e situações de qualquer maneira. Essas habilidades seriam úteis para ele, independentemente do caminho que escolhesse. Se ele decidir afastar-se da família, falo-á como um indivíduo forte, não como um indivíduo fraco. Posso aceitar isso. Estendi formalmente a minha mão. Temos um acordo? Em vez de apertar a minha mão, Dante puxou-me para perto e tomou a minha boca num beijo que selou o nosso acordo de uma forma muito mais primitiva. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, a sua voz estava rouca de desejo e algo mais profundo. Temos um acordo, futura Mowgli. Futura esposa, agora vamos para casa e começamos a construir a família que ambos merecemos. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de adaptações e revelações. Marco adaptou-se à vida na cobertura de Dante com a resiliência de uma criança. O seu quarto, que foi decorado da noite para o dia com murais de dinossauros, tornou-se o seu santuário. Dante contratou um psicólogo infantil especializado em traumas para garantir que Marco processasse o seu rapto de uma forma saudável. O próprio Dante surpreendia-me diariamente. Eu observava-o ler histórias para dormir com a mesma intensidade com que abordava as negociações de negócios. Eu via-o negociar com uma criança de 3 anos sobre vegetais com mais paciência do que demonstrava aos seus capos, e eu os encontrava a construir elaborados habitats de dinossauros com blocos. Lá estava Dante, de joelhos em seu terno, completamente absorto. És bom com ele, comentei uma noite depois de Marco finalmente adormecer. É fácil amá-lo. A resposta de Dante foi tranquila, embora exaustiva. Como conseguiste sozinha durante 3 anos? Necessidade, teimosia e o colapso ocasional na casa de banho, onde ele não podia ouvir-me chorar. Ele puxou-me para perto, com os braços firmemente à minha volta. Nunca mais terás de fazer isso. Chorar sozinha, quero dizer. Agora estou aqui. Estamos aqui. 2 semanas após o resgate de Marco, o anel de noivado apareceu. Era um diamante deslumbrante com corte esmeralda, ladeado por safiras. Dante colocou-o no meu dedo durante um jantar tranquilo, depois de Marco ter adormecido. A sua expressão estava vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Isto pertencia à minha avó, disse ele suavemente. Ela usou-o durante 60 anos. O meu avô deu-lhe no dia do casamento deles. É justo que agora sejas tu a usá-lo. Olhei para o anel, impressionada com a tradição que ele representava. Tens a certeza? É uma relíquia de família. Agora a tua família és tu e o Marco. Este anel representa isso. Ele levantou a minha mão e beijou os meus dedos. A minha avó teria gostado de ti. Ela era tão forte quanto tu. Ela enfrentava o meu avô quando ele estava errado. Ela criou o meu pai para ser forte, mas compassivo. O que aconteceu com ela? Cancro. Quando eu tinha 15 anos, ela fez o meu avô prometer que me encontraria uma esposa como ela. Alguém que não apenas lhe obedecesse, mas que o desafiasse, o incentivasse e o tornasse melhor. O seu sorriso era triste. Ele morreu antes de poder cumprir essa promessa. Pensei que nunca encontraria o que eles tinham. Então conheci-te. Beijei-o, colocando toda a minha emoção não expressa nesse contacto. Desde que nos reunimos, tínhamos sido fisicamente cuidadosos um com o outro. Havia muita história e muita dor. Mas naquela noite, finalmente cedemos à necessidade crescente. Ele levou-me para o nosso quarto e fez amor comigo com uma ternura que destruiu todas as defesas que eu tinha construído. Não era a paixão desesperada do início da nossa relação. Era mais profunda e mais segura,
A união de duas pessoas que tinham encontrado o caminho de volta uma para a outra através da escuridão. Depois, deitada nos seus braços, com as luzes da cidade a projetar padrões no teto, finalmente disse as palavras que tinha guardado. Amo-te. Amava-te há 3 anos e nunca deixei de amar. Mesmo quando te odiava por me magoares. Mesmo quando fugi. Mesmo quando pensei que nunca mais te veria. Os seus braços apertaram-se. Também te amo, touro. Mais do que o poder, mais do que o orgulho, mais do que qualquer coisa neste mundo. Tu e o Marco são a minha redenção. Mas aprendi que a redenção tem um preço. A família Calibrasi não aceitou o resgate do Marco em silêncio. Dominic Calibra, o chefe da organização, tinha perdido prestígio. A sua fortaleza tinha sido invadida, o seu refém tinha sido recuperado e os seus planos tinham sido destruídos. Homens como ele não perdoam facilmente tais insultos. A primeira tentativa aconteceu numa terça-feira. Dante e eu estávamos a rever os planos do casamento com o coordenador. Um evento elegante para 200 convidados na Catedral de São Patrício, quando Luca irrompeu com uma expressão sombria. Temos um problema, disse ele. Calibra tinha feito uma jogada contra uma das nossas operações de transporte. 12 homens coordenaram o ataque. Nós os repelimos, mas 2 dos nossos homens foram mortos. Dante permaneceu calmo e sereno, e sua retaliação já estava em andamento. No entanto, Dominic enviou uma mensagem com os corpos. Ele quer se encontrar. Ele diz que está disposto a negociar os termos para encerrar as hostilidades. É uma armadilha, disse eu imediatamente. Ele quer-te exposto e vulnerável. Provavelmente. Dante levantou-se e assumiu o seu papel como Dom. Mas se eu recusar, parecerei fraco. Iremos com a segurança adequada. Não, eu também me levantei. Não iremos. Vamos enviar uma mensagem de volta. Não se negocia com terroristas. E não se recompensa uma tentativa de sequestro dando ao sequestrador um encontro cara a cara. Sofia, ele levou o nosso filho. A minha voz elevou-se. Ele manteve-o em cativeiro. Ele aterrorizou. Provavelmente teria matado se não o tivéssemos resgatado primeiro. E agora ele quer negociar. Não, absolutamente não. Dante estudou-me por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. O que sugeres em vez disso? Eliminar a ameaça. Não o próprio Dominic. Isso daria início a uma guerra que talvez não ganhássemos, mas poderíamos desmantelar as suas operações, as suas fontes de rendimento e a sua base de poder. Devemos desmantelá-las peça por peça até que ele fique fraco demais para ser um problema. Isso pode levar meses. Então, levaremos meses. Aproximei-me. Uma vez disseste-me que este mundo não se importa com a inocência. Trata-se de poder, medo e rancores antigos. Tudo bem. Vamos mostrar a Dominic Calibracy o que acontece quando se ameaça um salvador. Vamos fazer dele um exemplo para todas as outras famílias que possam pensar que Marco é uma fraqueza. Luca estava a sorrir. Gosto da forma como ela pensa. Eu também. Dante puxou-me para perto e beijou-me com força. Tudo bem, faremos do teu jeito. Luca, comece a compilar informações sobre as operações de Calibrisi. Quero saber sobre todos os armazéns, todas as extorsões e todos os empreendimentos ilegais. Vamos desmantelar o império dele, peça por peça. Nas 2 semanas seguintes, travamos uma campanha sistemática contra a família Calabrese. Não foi violenta. A violência provocaria retaliação, mas destruímos metodicamente tudo o que Dominic tinha construído. Armazéns misteriosamente arderam devido a falhas elétricas. Os trabalhadores entraram em greve, recusando-se a manusear as remessas da Calabrese. Juízes que antes estavam no bolso de Dominic, de repente começaram a aplicar a lei. O dinheiro da proteção secou quando os empresários decidiram que era melhor arriscar a ira da Calibra do que continuar a pagar. Durante tudo isso, Dante certificou-se de que todos soubessem por que a família Salvatore protege os seus. Ele disse a todos os capos, soldados e qualquer um que quisesse ouvir. Toque no que é meu, disse ele, e tirarei tudo de você. Não rapidamente, não com misericórdia, mas completamente. Eu o observei agir com eficiência implacável e senti algo mudar dentro de mim. Este era o homem de quem eu tinha fugido 3 anos atrás. Ele era frio, calculista e capaz de destruir vidas sem hesitação. Mas agora eu entendia a razão de sua crueldade. Ele não era mau.
Ele era um predador protegendo seu território, sua família e seu filho. E eu havia me tornado parte do que ele estava protegendo. Na verdade, eu havia me tornado seu parceiro na proteção. Quando Luca trouxe a notícia de uma reunião calabresa em um restaurante em Little Italy, sugeri a estratégia. Não os ataque. Apenas apareça sem ser convidado. Envie a mensagem de que nenhum lugar está a salvo do nosso alcance. Os olhos de Dante brilharam. Está a aprender, disse ele. Tive um bom professor. Naquela noite invadimos o jantar de Dominique Calibra com todos os capos da sua organização. Dante entrou, ladeado por 20 dos seus melhores homens, todos armados e prontos. Eu caminhei ao lado dele, com a cabeça erguida, e o anel de noivado de esmeralda no meu dedo refletiu a luz, brilhando como um aviso. Dominic empalideceu. Salvatore, disse ele, esta é uma reunião privada, e o meu filho era um cidadão comum. A voz de Dante poderia ter congelado o inferno. No entanto, você o tirou de sua casa, o manteve como refém e ameaçou a sua vida. Então, pensei em retribuir o favor. Queria que soubesse como é ter o seu santuário invadido. Poderíamos ter chegado a um acordo. Não há termos. Dante interrompeu-o. Só existe isto. Tentou prejudicar o meu herdeiro. Em qualquer sociedade civilizada, isso é um crime capital. Poderia matar todos nesta mesa e nenhuma família questionaria o meu direito de o fazer. Silêncio. Absoluto. Aterrorizado. Mas não vou matá-lo, continuou Dante. Vou deixá-lo viver, sabendo que poderia tê-lo matado. Fui misericordioso quando não tinha obrigação de ser. Se alguma vez se aproximar da minha família novamente, reconsiderarei esta decisão. Entendido? Dominic acenou com a cabeça lentamente, a sua arrogância habitual esmagada pelo peso do poder de Dante. Ótimo. Dante puxou-me para mais perto, com o braço à volta da minha cintura. Senhores, permitam-me apresentar a minha noiva, Sofia Moretti, mãe do meu filho e futura senhora Salvatore. Qualquer ameaça a ela é uma ameaça a mim. Passem a palavra. Saímos de forma tão dramática quanto entramos. A mensagem tinha sido enviada e recebida e se espalharia pelo submundo como fogo. Sofia Moretti era intocável, Marco Salvatore estava protegido e a família de Dante Salvatore era a coisa mais perigosa que alguém poderia ameaçar. De volta ao carro, eu tremia, mas não de medo. Era adrenalina. Aquilo era loucura, mas era necessário. Dante puxou-me contra ele. Como te sentes? Poderosa, admiti. Aterrorizada e eufórica. Isso é normal para alguém que está a entrar no teu mundo? Sim, ele beijou a minha têmpora. Estás a tornar-te quem sempre destinaste ser. Para Sorro, minha igual, minha rainha. Eu corrigi isso também, tua parceira. Quando voltamos para a cobertura, Marco estava a dormir. Ficamos na porta do quarto dele por um longo tempo, observando-o respirar e vendo o nosso futuro no seu rosto tranquilo. Conseguimos, sussurrei. Mantivemos ele seguro. Vamos mantê-lo sempre em segurança. A voz de Dante era absoluta. Quaisquer que sejam as ameaças e quaisquer que sejam os inimigos que surjam, vamos enfrentá-los juntos. Juntos, concordei, com toda a sinceridade. O casamento aconteceu 6 semanas após o resgate de Marco, numa manhã fria de dezembro que pintou Manhattan de branco dourado. A Catedral de São Patrício estava cheia de representantes de todas as famílias importantes. Eles vieram não apenas porque respeitavam Dante, mas porque temiam as consequências de não comparecer. A mensagem era clara. Sofia Moretti estava a ser elevada ao mais alto nível de proteção. Insultá-la seria suicídio. Caminhei pelo corredor central num vestido valentino feito à la medida, seda marfim com mangas delicadas de renda e uma cauda longa. Marco espalhou pétalas de rosa à minha frente. Ele insistiu em participar, e o seu pequeno smoking fazia-o parecer dolorosamente adulto. Dante esperava no altar com um smoking preto. Os seus olhos escuros nunca deixaram os meus enquanto eu me aproximava. Quando cheguei até ele, ele pegou nas minhas mãos e sussurrou. És a coisa mais bonita que já vi. Tu também não estás nada mal. A cerimônia foi tradicional católica, conduzida por um padre que conhecia a família de Dante há várias gerações. Os votos eram padrão, até Dante acrescentar os seus próprios. Prometo proteger-te e ao nosso filho com tudo o que tenho. Prometo honrar-te não apenas como minha esposa, mas como minha parceira. Prometo construir contigo uma vida da qual o nosso filho se possa orgulhar. E prometo amar-te todos os dias
mesmo quando me deixares louca. Ri entre lágrimas. Prometo ficar ao teu lado neste teu mundo louco. Prometo ser a mãe que o Marco merece e a esposa que precisas. Prometo desafiar-te quando estiveres errado e apoiar-te quando estiveres certo. Prometo amar-te mesmo quando estiveres impossível, o que acontece na maioria dos dias. A congregação riu. Dante sorriu. Quando o padre nos declarou marido e mulher, Dante beijou-me profundamente, a ponto de fazer várias nonas idosas abanarem-se com leques. A recepção na praça foi elegante e luxuosa, exatamente o que se esperaria de um casamento que unia duas famílias poderosas. Dancei com Dante, Luca e Antônio. Até Marco ficou em pé nos meus pés e riu enquanto eu o levava para dançar pela pista. No entanto, foi só depois que os convidados foram embora e colocamos o exausto Marco na cama que a verdadeira celebração começou. Dante me carregou pela soleira da cobertura como se eu não pesasse nada. Bem-vinda ao lar, senhora Salvatore, disse ele. Moro aqui há 6 semanas, observei. Mas agora é oficial. Você é minha, legalmente e espiritualmente, em todos os sentidos que importam. Ele sentou-me no nosso quarto e começou a desabotoar os pequenos botões que percorriam a minha coluna com paciência experiente. Como se sente? Aterrorizada. Perfeita. Como se finalmente tivesse encontrado o meu lugar. O vestido puxava os meus pés. Isso é loucura? Se for, então somos ambos loucos. Ele tirou o casaco do smoking e desatou a gravata. Há 3 anos, deixei-te sair da minha vida porque era demasiado orgulhosa e assustada para acreditar que podias realmente amar-me. Não vou cometer esse erro novamente. Ótimo. Estiquei o braço e puxei-o para perto de mim, porque não vou a lado nenhum. O que se seguiu foi lento e reverente. Uma celebração de tudo o que tínhamos sobrevivido para chegar a este momento. Dante adorava cada centímetro de mim, sussurrando palavras de amor, devoção e promessas em italiano, que eu só entendia parcialmente, mas que sentia nos meus ossos. Depois, envolta em lençóis de seda, com o seu batimento cardíaco constante sob o meu ouvido, fiz a pergunta que vinha aguardando. O que acontece agora com as famílias? E o teu império? Agora vamos consolidar o poder, respondeu ele. Os seus dedos traçavam padrões no meu ombro nu. Vamos mostrar a todos que a família Salvatore está mais forte do que nunca. Mostrar que tu e o Marco me tornam mais perigoso, não menos. Faremos isso expandindo as operações e sendo seletivos sobre quais expandir. Ele se afasta o suficiente para encontrar o meu olhar. Tu estavas certa sobre eliminar a ameaça da calibre sistematicamente. Esse é o modelo a seguir. Movimentos estratégicos e calculados que minimizam o risco e maximizam o impacto. Vais tornar-te legítimo. Não consegui esconder a minha surpresa. Vou tornar-me mais inteligente, corrigiu ele. Sempre haverá aspectos do meu negócio que operam em áreas cinzentas. Mas, pelo bem do Marco e pelo teu, estou disposto a mudar o equilíbrio. Terei mais empreendimentos legítimos e menos operações que possam atrair a atenção federal. Farias isso por nós? Faria qualquer coisa por ti. A sua voz era crua de sinceridade. Tu e o Marco são o meu legado agora, Sofia. Não dinheiro, não poder, não território. Tu. Quero que o nosso filho herde algo de que se possa orgulhar. Beijei-o lenta e profundamente. Então vamos construí-lo juntos. Os 5 anos seguintes transformaram tudo. Dante cumpriu a sua promessa, gradualmente legitimando as suas operações, mantendo apenas o suficiente dos velhos hábitos para manter o respeito. Assumia a gestão das suas fundações de caridade, direcionando dinheiro para causas importantes, hospitais infantis, abrigos para vítimas de violência doméstica e programas de educação em comunidades carentes. Enquanto isso, Marco cresceu de uma criança pequena para um menino inteligente, curioso e surpreendentemente bem ajustado. Considerando a sua educação não convencional, ele sabia que o seu pai era poderoso. No entanto, Dante e eu trabalhamos duro para garantir que ele entendesse que o poder vinha acompanhado de responsabilidade. No 8º aniversário de Marco, Dante fez algo sem precedentes. Levou o nosso filho a uma das suas operações comerciais legítimas, uma empresa de transporte marítimo que tinha sido completamente limpa de atividades ilegais, e mostrou-lhe como funcionava o comércio honesto. Isto é aborrecido, papá, queixou-se Marco após 1 hora a observar a gestão de inventário. Isso é porque negócios legítimos geralmente são, respondeu Dante.
Dante bagunçou o cabelo dele, mas acrescentou que também são sustentáveis. Não dependem de medo ou violência. São construídos com base no valor fornecido, nos serviços prestados e na confiança mantida. Entendes a diferença? Acho que sim. Marco franziu a testa, pensativo. Mas os teus outros negócios, aqueles sobre os quais não falas, usam o medo. Alguns deles usam, respondeu Dante. Porque, às vezes, o medo é a única linguagem que certas pessoas entendem. Dante ajoelhou-se para ficar ao nível de Marco. Mas estou a tentar mudar isso, para construir algo melhor para ti. Quando tiveres idade suficiente para escolher que tipo de homem queres ser, terás opções. Posso escolher ser paleontólogo? Perguntou Marco, esperançoso. Podes escolher o que quiseres, desde que sejas o melhor nisso, respondeu Dante. Observei essa conversa da porta com o coração cheio de orgulho. Essa era a vida com que eu sonhava quando parti, há 3 anos. Queria que Dante fosse um pai que empoderasse Marco, oferecendo-lhe escolhas em vez de obrigações. Naquela noite, depois que Marco adormeceu, Dante se juntou a mim na varanda do nosso quarto, com vista para a cidade. Em que estás a pensar? Perguntou ele, envolvendo-me com os braços por trás. Quanto mudou? Quanto eu amo a nossa vida. Encostei-me ao seu calor sólido. Estou tão grata por nos teres encontrado. Acho que foste tu que me encontraste. Ele deu-me um beijo no pescoço. Entraste na minha vida à procura de salvação e deste-me algo que eu nem sabia que precisava. O que é isso? Uma razão para ser melhor. Para construir algo que vai durar mais do que eu. A mão dele pousou na minha barriga ainda lisa, mas não por muito tempo. Tínhamos confirmado a gravidez no dia anterior. O Marco é o meu herdeiro, mas tu és a minha redenção. Estamos grávidos outra vez, lembrei-lhe. A tua redenção está prestes a ficar mais barulhenta e mais cara. O riso dele ressoou dentro de mim. Ótimo. Esta casa é demasiado silenciosa com apenas uma criança. Isso dizes tu agora. Esperar até ter 2 a correr por aí e a destruir os teus móveis caros. Para o Zoro, são apenas móveis. A família é o que importa. Virei-me nos seus braços e olhei para o homem que me reivindicou, me destruiu e, por fim, me salvou. Alguma vez te arrependeste de me teres aceitado de volta? De teres dado o marco? De nos teres dado tanto poder sobre ti? Nunca. A sua voz era absoluta. Não és a minha fraqueza, Sofia. És a minha força. Todos os dias vejo-te tornar-te mais naquilo que estás destinada a ser. Feroz, brilhante e intocável. Não és apenas a mãe dos meus filhos. És a minha parceira e a minha rainha. Não mudaria um único momento que nos trouxe até aqui. Até os momentos difíceis nos ensinaram o que éramos capazes de sobreviver. Ele beijou-me suavemente. Amo-te, Senhora Salvatore, hoje e sempre. Também te amo. Eu disse isso com todo o meu coração. Hoje e sempre. Anos mais tarde, eu olharia para trás e veria esse momento como o verdadeiro começo. Não o nosso casamento e nem o resgate de Marco, mas essa declaração tranquila em uma varanda com vista para a cidade que tentou e falhou em nos destruir. Juntos, construímos algo que nenhum de nós poderia ter alcançado sozinho. Uma família forjada no fogo, testada por inimigos e fortalecida pela escolha mútua todos os dias. Marco cresceu e se tornou tudo o que esperávamos. Ele era forte como o pai, compassivo como a avó e teimoso como os pais. No fim das contas, ele escolheu o seu próprio caminho. Não entrou para o negócio da família, mas também não o rejeitou completamente. Tornou-se advogado, usando o seu conhecimento de ambos os mundos para criar mudanças de dentro do sistema. A nossa filha, nascida 9 meses após aquela conversa na varanda, cresceu sabendo que era amada e protegida e que era livre para escolher o seu próprio destino. Dante e eu governávamos juntos, não através do medo, embora a reputação dele garantisse respeito, mas através do poder estratégico e de alianças cuidadosamente cultivadas. O conhecimento absoluto de que ameaçar um de nós significava responder a ambos também era fundamental. O nome Salvator tornou-se sinônimo não apenas de poder, mas também de proteção. Pessoas que precisavam de ajuda, mulheres fugindo de situações perigosas, crianças presas em lares abusivos e vítimas de tráfico, encontraram o caminho para a nossa organização.
Tornamo-nos o que o meu eu mais jovem nunca teria acreditado ser possível. Uma força do bem operando nas áreas cinzentas da sociedade. Achas que o Marco entende? Anos depois, perguntei a Dante enquanto assistíamos ao nosso filho se formar em direito com as maiores honras. O que ele entende? Que foi amado o suficiente para ter escolhas. Que o seu pai reconstruiu um império para que ele nunca tivesse de escolher entre a sobrevivência e a sua alma. Ele sabe. O braço de Dante envolveu-me porque lhe mostramos isso todos os dias. Se alguma vez duvidar disso, basta olhar para nós, para o que sobrevivemos para construir esta vida e saber que o amor é mais forte do que o medo. Família não é uma obrigação, é uma escolha. Ele é livre porque escolhemos estar ligados uns aos outros. Fizemos bem, disse eu suavemente. Fizemos perfeito, corrigiu ele, porque fizemos juntos. Essa era, em última análise, a verdade da qual eu passei 3 anos a fugir e 5 anos a aprender. Sozinhos éramos pedaços partidos de pessoas danificadas, mas juntos éramos inquebráveis. Eu entrei no mundo de Dante Salvatore à procura de salvação. Encontrei um parceiro, uma família e a mim mesma.